Com relação às contagens, como que a gente faz a contagem da plaqueta? A contagem da plaqueta a gente pode fazer ela automatizada, pelos aparelhos automatizados, que a gente simplesmente vai passar o tubinho lá, ele, dependendo da tecnologia utilizada pelo aparelho, ele vai fazer a leitura e vai te liberar um valor de plaquetas. Porém, tem alguns momentos, como eu já acabei de falar aqui atrás, que o seu aparelho automatizado não vai conseguir ler essas plaquetas. E aí você tem que recorrer ao bom e velho método manual. O método manual que a gente usa é o método de fone, que é o mais usado, que é o mais conhecido. Quando que eu vou utilizar esse método, Adriana? Quando você suspeitar que você está tendo uma plaquetopenia, uma plaquetose, plaquetopenia, baixa de plaquetas, plaquetose, número aumentado de plaquetas. Você vai olhar no seu esfregaço. Você vai ver que, olha, esse esfregaço não está batendo com esse laudo aqui. Soltou um flag lá no aparelho. Tem alguma coisa que está dando errado. Você olhou o seu esfregaço, nossa, o meu esfregaço está lotado de agregado plaquetário. Você pode ter certeza que aquele laudo que o seu aparelho soltou não é verdadeiro. Se o seu esfregaço está cheio de agregado plaquetário, você pode ter certeza que o laudo que o aparelho soltou não é verdadeiro. Por quê? Aí você vai ver isso aqui na sua lâmina, esses agregados aqui. Se você está vendo esse monte de agregado assim, ó, na sua lâmina, você pode ter certeza que a contagem do aparelho não está legal, não está ok. Então, você vai partir, você vai confirmar essa contagem com a contagem manual. Outro também é a questão do satelitismo plaquetário, que eu tinha falado anteriormente lá, que é a questão relacionada com o anticoagulante. Esse anticoagulante, o EDTA principalmente, vai ativar esses autoanticorpos, e esses anticorpos vão fazer com que essas células, essas plaquetas, elas fiquem aderidas na superfície ali, na periferia das células brancas. Neutrófilos, eosinófilos, monócitos, geralmente neutrófilo e monócito. E essas plaquetas vão ficar aderidas ali. Quando elas vão passar pelo aparelho, o aparelho não vai lê-las, porque elas vão estar todas perto desses eritrócitos, né, dessas células, e, consequentemente, elas não vão passar pela local de leitura das plaquetas. Então, vai dar uma falsa plaquetopenia. Outra questão também é quando a gente tem macroplaquetas ou plaquetas gigantes. Muitas vezes essas plaquetas são tão grandes que elas não são lidas no canalículo de leitura de plaquetas. Elas acabam sendo, algumas vezes, lidas como eritroblastos, porque o tamanho delas, às vezes, dependendo do tamanho, elas podem chegar dessa plaqueta, dessa macroplaqueta, ela pode chegar a alcançar quase que o tamanho de um eritroblasto, né, microcítico. Então, acaba que o aparelho, quando vai ler, não lê essas plaquetas e ele vai dar um falso número de plaquetas, um falso número reduzido de plaquetas. Por quê? Porque o aparelho leu ele como um eritroblasto microcítico e não como uma plaqueta. Outra também é quando você tem uma microcitose acentuada. Aí, no caso, você vai ter uma falsa plaquetose. Por quê? Essa microcitose acentuada, dependendo da intensidade dessa microcitose, você pode ter, sim, tamanho de eritrócitos minúsculos que eles podem ser confundidos com plaquetas. Ou, às vezes, fragmentos desses eritrócitos também podem ser confundidos com plaquetas. No caso, o aparelho não sabe diferenciar. O aparelho vê, ele não sabe falar, isso aqui é massa, esse aqui não é. Ele vê pelo tamanho. Pelo tamanho que passou ali, quando ele faz aquela conversão lá dos sinais elétricos, lá pelo tamanho, ele considera como se fosse uma plaqueta. E ele vai ler como se fosse uma plaqueta. Então, se você tem uma microcitose muito acentuada, que você tem aqueles você tem lá os eritrócitos minúsculos mesmo, tamanho muito reduzido, acaba que o aparelho vai soltar isso aí como se fosse uma plaqueta. Então, você vai ter uma falsa plaquetose.